Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, seu lar, que o seu dia de hoje seja uma bênção, seja um dia produtivo, um dia feliz, um domingo maravilhoso na presença de Deus sempre. Mais uma vez estamos aqui com a nossa live. Todos os dias, a partir de 6 da manhã, realizamos a oração da bênção do dia e às 18h30 a oração da noite, tá bom? Ore conosco em ambas, porque tem sido uma bênção, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Só que antes, já dê um like aqui na nossa live, já deixa o seu comentário ou os seus comentários, que são muito importantes aqui para a nossa live, tá bom? A palavra de Deus fala no capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús, a aldeia de Emaús. A palavra diz que dois discípulos estavam caminhando e conversando um com o outro, só que de repente o próprio Senhor Jesus chegou ao lado deles e começou a caminhar juntos. Começou a caminhar com aqueles dois discípulos e eles continuaram conversando normalmente. E diz a palavra que eles falavam sobre os acontecimentos dos últimos dias. E o Senhor Jesus queria saber, mas do que vocês estão falando? E os discípulos falaram, poxa, tu és o único aqui em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? Que Jesus morreu, ele disse que morreria e iria ressuscitar ao terceiro dia. Já estamos no terceiro dia e nada. Os discípulos estavam falando para o próprio Jesus Cristo de Nazaré, para o próprio Senhor Jesus, porque eles não o reconheceram. Algumas pessoas podem pensar, poxa, mas eles não conheciam a feição, a aparência de Jesus? Não era isso. Eles não o reconheceram, mas existe uma explicação. Continuaram caminhando, até que chegaram então na aldeia de Emaús, mais precisamente aqui no versículo 30, diz assim, ó, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. O Senhor Jesus abençoou o pão e deu àqueles dois discípulos. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O Senhor Jesus pegou um pão, consagrou, abençoou, e quando aqueles discípulos comeram, os seus olhos se abriram, os olhos espirituais. É como se tivesse caído uma escama dos seus olhos, e eu imagino eles ali, a tristeza de falarem, poxa, Jesus estava aqui conosco, nós não o reconhecemos, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, trazendo assim para uma linguagem mais popular. Bem que eu senti algo diferente quando ele caminhava ao nosso lado, eu sabia alguma coisa diferente havia nele, mas eles não conseguiram o reconhecer. E o que o Espírito Santo nos mostra é que também existem muitas pessoas que espiritualmente estão com seus olhos vendados. Por exemplo, quantas e quantas inúmeras, centenas e milhares de pessoas que eu conheço que já foram transformadas pelo Espírito Santo. Mas existem pessoas que não acreditam nessa transformação. Eu já vi pessoas sendo transformadas do opróbrio, da vergonha, dos vícios, das drogas, da promiscuidade, e serem transformadas em mulheres de Deus, em homens de Deus. Mas de repente ali, familiares que também viram toda essa mudança, não acreditam, acham que aquela mudança é passageira. Por exemplo, você que tem buscado a Jesus, quantas pessoas elas olham e falam assim, mas vamos ver quanto tempo que ela vai durar na igreja. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar para voltar a andar conosco, sair conosco, beber conosco.
Nem todas as pessoas têm os seus olhos espirituais abertos para ver Jesus na sua vida. Tanto é que quando você fala para pessoas próximas, há aqueles que duvidam. Mas o que eu quero te chamar hoje a atenção é algo muito especial. Quantas vezes Jesus apareceu através de uma oportunidade? Quantas vezes o Senhor Jesus apareceu para você através de uma porta que se abriu? Quantas vezes ele apareceu através de uma pessoa falando e você não conseguiu entender que ali era a voz dele falando contigo? Quantas vezes ele falou ao seu coração sobre algo? Ou veio aquele pensamento, você começou a pensar sobre algo, ele lhe deu uma direção e você falou, poxa, quem dera fosse isso. Não, quem dera não. Foi o Espírito Santo falando com você. E quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes o Senhor Deus, ele usou o pai, ele usa, né, o pai usa a mãe para falar para o filho, não faça isso. E o filho teimoso vai lá e faz e quebra a cara. Deus usou o pai. Então, o Senhor Jesus vai aparecer de diversas maneiras. Ele usa quem ele quer, porque ele é Deus. Vai de mim, vai de você, em conseguir vê-lo, em conseguir entender que ali é a voz dele, em conseguir crer que é ele que está falando conosco. Porque quando ele fala, nós não ouvimos, a oportunidade passa. Quando ele vem e nós não o vemos, a oportunidade passa. Aconteceu com esses dois discípulos. Depois, quando eles comeram daquele pão, que eles falaram, Jesus estava aqui e nós não o reconhecemos. Já era tarde, Jesus já tinha ido embora. Então, lembre-se disso. E só há uma maneira de você conseguir reconhecer a voz dele. Reconhecer que é ele que está ali naquela situação. Reconhecer que é ele que está te dando uma direção. Reconhecer que uma palavra vem dele. Só tem uma maneira. Quando você está próxima de Jesus, próximo do Espírito Santo, cheia de unção, cheia de comunhão. Quando você está caminhando lado a lado com ele, em oração e em comunhão, você vai compreender quando é a voz dele. Você não vai perder oportunidades. Ele vai falar contigo, pelo contrário, você vai conseguir ouvir a voz dele cada vez mais, ele vai te socorrer e abençoar a sua vida cada vez mais. Receba isso no seu coração. Quando Deus falou com Abraão, Abraão não viu nenhum homem falando, não foi ninguém. Abraão ouviu uma voz, mas Abraão reconheceu ali sendo a voz de Deus. Você já pensou se naquele momento em que Abraão ouviu aquela voz e reconheceu sendo a voz de Deus, você já pensou se Abraão ouvisse aquela voz e falasse assim, poxa, quem? Será se alguém gritou, alguém que passou por aqui? Que voz é essa? Não sei de que voz é essa. Vou seguir minha vida normal, não sei que voz é essa, vou continuar minha vida normal. Ele não seria o que se tornou. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos entender a direção de Deus. Vamos reconhecer quando Ele fala, porque quando Ele fala e nós acatamos, as coisas fluem, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine todos os seus caminhos. Gostaria muito que você pudesse agora enviar essa mensagem para 7 pessoas que são importantes na sua vida. É bem rapidinho, clica aqui em compartilhar e envia no WhatsApp de 7 pessoas que você diz assim, estas 7 precisam ouvir essa mensagem. São 7 pessoas que são importantes na sua vida. Clique em compartilhar e envie no WhatsApp delas, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal clicando em inscrever-se e depois no sininho ativando todas as notificações. Que o Senhor Deus te abençoe, te dê a paz. Que Ele guie os seus caminhos, que você possa ouvir a voz dEle, compreender quando é o chamado dEle. Porque quando nós ouvimos, quando nós compreendemos, coisas boas acontecem. Mas quando nós negligenciamos, ou não conseguimos ouvir a sua voz, ou não conseguimos vê-lo, as oportunidades passam. Senhor, quantas oportunidades já se passaram?
Quantas oportunidades foram perdidas porque o Senhor estava ali, mas nós não te reconhecemos, nós não conseguimos ouvir a tua voz. Então que o Senhor nesta oração fale, meu Deus, toque, mostre, age na vida desta ovelha querida. Abençoe poderosamente a vida dela em todos os sentidos. Abençoe o dia de hoje, que seja um dia de paz e de prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, fique na paz, todos os dias, 6 da manhã e às 18h30, aqui a oração no meu canal, tá bom? Fique na paz, o que Deus me entrega, eu te envio.